Claro, o Tigil, ele é tudo, né? Eu gosto de dizer que hoje ele substitui a figura do meu pai, é o irmão mais velho da família, é o chefe, é o nosso líder, não só político, mas também familiar. E, sem dúvidas, tem todo o meu apoio na qualidade de candidato, pré-candidato a deputado federal. Também segue o estadual do grupo candidato a deputado? Não, isso já foi bem claro, até porque, como a gente não sabia dessa desistência de Aldo, né, a gente foi pego meio que de surpresa, de imediato eu fiz a decisão que trabalharia colaborando com todo carinho, com todo esforço, com todo o desejo de ver a vitória dele em Picos assim, de forma muito significativa para o deputado Severo. Né? O Severo é filho de Dr. Kleber. Dr. Kleber foi um dos grandes incentivadores da chegada de Gil Paraibano à política na nossa cidade. Então, por um dever de justiça, eu acho que é hora de retribuir a Dr. Kleber, votando no filho dele, Severo, um amigo que eu aprendi a querer bem, a respeitar, a admirar enquanto parlamentar, e eu não tenho dúvidas que é um grande representante da região de Picos. Então, eu não poderia fazer diferente, assumir o compromisso com ele e depois, quando o senador Ciro pediu a Tigil que apoiasse um deputado do Partido Progressista, eu já não tinha mais como voltar atrás. A deputada Belê Medeiros, sincera, né? Já tinha o compromisso com o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, vai acompanhar o tio para deputado federal, mas para deputado estadual vai permanecer apoiando o presidente Severo Eulálio, a ex-deputada Belê Medeiros, que é um dos principais nomes desse grupo político. Foi deputada, foi deputado estadual, né? Tem uma representatividade muito grande na região de Picos, né? É uma liderança também muito representativa em outros segmentos, né? Como o segmento feminino, o segmento evangélico também, ela é muito ligada também a esse segmento e vai seguir parcialmente a orientação do seu mentor político, viu, João Magalhães? Vota em Gil Paraibano, vota em Ciro Nogueira, mas para deputado estadual acompanha o seu conterrâneo Severo Eulálio, que também é de Picos. Teve um hiato, vamos chamar assim, né, Natan? Porque, de fato, a Aldo Gil anunciou que não concorreria à reeleição ainda no início do ano passado, né? Então, de fato, como ele anunciou que não ia concorrer à reeleição, boa parte daquelas lideranças vinculadas a ele acabaram procurando ali outras alternativas, como é o caso de Belê, que, né, se vinculou ali politicamente ao presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio. Esse anúncio de Gil Paraibano e do próprio Aldo Gil em apoiar Erivelto, ele é muito recente, seguindo, inclusive, essa orientação do senador Ciro Nogueira, de que fosse procurado alguém do partido, até para ajudar a legenda da sigla, para ajudar os progressistas na eleição para deputado estadual, mas aí alguns nomes, alguns líderes já tinham ali feito outros acordos, como é o caso de Belê Medeiros, e aí realmente fica complicado voltar atrás. A gente sabe que na política, pelo menos entre a classe política, o acordo normalmente precisa ser seguido ali, a palavra precisa ser cumprida, e Belê Medeiros já tinha aí esse acordo em votar em Severo Eulálio, que, como ela bem explicou, é uma liderança política da cidade de Picos, de toda aquela região, né? Foi uma solução caseira nesse sentido e, de certa forma, ficou quase que inviável ela abandonar o acordo que já tinha feito. Então, acredito que não há nenhum tipo de rusga, não há nenhum tipo de estresse ou de conflito nesse tipo de aliança, já que, como eu expliquei, Aldo Gil decidiu que não concorreria à reeleição de forma bastante antecipada, ainda no início do ano passado, e isso fez com que alguns dos seus líderes, alguns dos seus apoiadores procurassem ali caminhos alternativos. Olha, e destacar também aqui, viu, com essa declaração da deputada Belê Medeiros, o crescimento do presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, que todas as projeções apontam como o mais votado, o deputado que deve ter mais votos na eleição do próximo mês de outubro. Inclusive, as mais otimistas projeções apontam que Severo Eulálio pode passar da casa dos 100 mil votos, o que eu não considero impossível nem difícil devido a essa quantidade de apoios, né? Recebeu adesões importantes, entre elas, eu diria a mais significativa, né, do deputado Wilson Brandão, que é o decano da casa, não vai disputar a eleição e passou as suas bases eleitorais para Severo Eulálio nessa parceria.
os dois, inclusive, têm uma relação bem próxima, né? Desde a chegada de Severo Eulálio, a Assembleia Legislativa construíram uma amizade e tem uma relação muito próxima. E Severo Eulálio também recebeu apoios importantes em várias regiões, inclusive na sua própria região, que é uma das regiões que tem uma disputa mais intensa e que consegue levar mais nomes à Assembleia Legislativa. Eu acho que não tem outra região, além de Picos, ou uma macro-região, que tenha maior representatividade no Piauí, como Picos, né? Nós temos em Picos ali, na eleição de 2022, a eleição de Aldo Gil, Severo Eulálio, presidente da Assembleia, Nerinho, Pablo Santos, Nerinho e Thales Coelho. Sim. São pelo menos 5 nomes que são ligados diretamente à macro-região de Picos, que foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Uma região importante, tem um eleitorado. Picos é uma espécie de capital ali daquela região centro-sul do Piauí. São pelo menos, eu acho que umas 30 cidades que dependem ali economicamente. Não dependem economicamente, mas tem em Picos um polo econômico, um polo de saúde, um polo de prestação de serviço. Então, é o que torna Picos uma espécie de capital dessa região centro-sul do estado do Piauí. E é um local em que as lideranças políticas costumam ter ali uma atuação bem próxima, né? Então, os parlamentares de Picos, né, têm nessa macro-região a sua principal base eleitoral, e com o presidente da Assembleia, Severo Eulálio, não é diferente, avançando também nessa região, que é o seu principal eleitorado, sua principal base, e a exemplo disso é a adesão aí reafirmada da ex-deputada Belém Medeiros, que mesmo fazendo parte de um grupo político em tese oposto a Severo Eulálio, vai votar no presidente da Assembleia Legislativa e não vai acompanhar o grupo político do tio, o ex-prefeito Gil Paraibano, que vai ser deputado federal. Belém vota em Gil Paraibano para deputado federal, mas acompanha Severo para a Assembleia Legislativa. Tem alguns casos, Natan, de deputados que sempre consolidam aquela votação ali na casa dos 40, 50 mil votos e fazem uma espécie de estagnação, né? Não procuram romper essa barreira, muitas vezes até porque não tem ali uma estrutura para garantir apoio a essas lideranças. Muitas vezes o deputado já tem ali sua perspectiva de votação de 45 mil votos e aí, quando vai receber mais lideranças, acaba abrindo mão, exatamente porque não tem uma estrutura para abraçar mais apoios. Não é o caso de Severo Eulálio, porque como presidente da Assembleia Legislativa, realmente ele tem conseguido utilizar bem esse espaço de protagonismo no cenário político e aí tem recebido essas adesões que podem e certamente impactam diretamente na sua perspectiva de votação, como é o caso do deputado Wilson Brandão, que tem direcionado muitos colégios, não só Pedro II, mas diversos outros, para votar em Severo Eulálio. É o caso de Belém, né, que também já foi deputada, portanto é um apoio de peso, um apoio significativo nessa corrida e mostra que a estratégia de Severo passa longe de ser aquele deputado que vai trabalhar ali por uma estagnação na casa dos 50, 60 mil votos. Pelo contrário, ele continua recebendo o apoio de mais lideranças e aí nos bastidores existe, de fato, esse cálculo que aponta que Severo pode sim ultrapassar essa barreira dos 100 mil votos e pela sua idade, pelo seu perfil conciliador, sem dúvida nenhuma é alguém que está conseguindo aproveitar o espaço de presidente da Assembleia para se tornar, né, para se manter como um grande líder político. É, sem dúvida nenhuma, um dos principais líderes do MDB, porque a gente tem no MDB líderes como Marcelo Castro e Temístocles Filho, mas o Severo já é de uma outra geração, né? É bom lembrar que Severo, filho do conselheiro Cláudio Eulálio, ele já representa, de certa forma, essa geração mais jovem do MDB e tem conseguido aproveitar bem o espaço de presidente da Assembleia Legislativa para manter ali tanto essa liderança, assim como também para ampliar a sua votação, demonstrando aí, de repente, esses projetos para que lá no futuro pense disputar uma vaga majoritária ou, enfim, conseguir se manter com um certo protagonismo nesse ambiente, nesse cenário eleitoral.